vocês? Hoje, dia 20 de abril, terça-feira, nós vamos fazer a atividade de história e vamos falar um pouquinho sobre Tiradentes. Quem foi Tiradentes, né? Então, aqui a atividade está no nosso guia de orientação, na página 4. Então, responda, depois que lermos, vamos responder no caderno essas 3 questões. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói, para sempre há de ser lembrado. Canta Elis Regina, tá? Então, Elis Regina foi uma cantora muito famosa e importante aqui. Só que, aí depois nós tínhamos que responder essas questões. Mas antes disso, vou passar para vocês aqui a história um pouco mais, né, para conhecer um pouco mais sobre a história de Tiradentes. Então, no dia 21 de abril, comemora-se o dia de Tiradentes. Então, ou seja, nós temos um feriado, amanhã é feriado nacional. O feriado faz alusão à morte de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Nascido em 12 de novembro de 1746 na fazenda do Pombal, perto de São João del Rei, do Rio das Mortes, hoje a cidade de Tiradentes. Então, essa cidade mudou. Como Tiradentes nasceu lá, eles colocaram, né, em homenagem a ele, o nome de Tiradentes. Joaquim José era o 4º dos 7 filhos de Domingos da Silva Santos e Antônia das Encarnações Xavier. Tiradentes perdeu seus pais ainda criança. Com isso, se mudou para a cidade de Ouro Preto, também em Minas Gerais, onde foi criado pelo seu tio e padrinho, que era dentista. Olha lá, hein? Além de militar no posto de alferes, foi tropeiro, minerador, comerciante e se dedicou também às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, que lhe deu o apelido de Tiradentes. Tiradentes foi o líder da Inconfidência Mineira. O que seria isso? Nós vamos falar agora. Primeiro, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento de tentativa de libertação colonial. Foi a primeira tentativa de libertação colonial do Brasil, que ocorreu em Minas Gerais em 1789. A libertação colonial do Brasil de Portugal, tá? Foi como minerador que Joaquim José da Silva Xavier, ou seja, Tiradentes, percebeu que a corte portuguesa não estava sendo justa com os brasileiros. Os impostos cobrados eram muito caros e aumentaram ainda mais quando os minérios ficaram escassos, ou seja, estavam acabando. De acordo com o ouro que era encontrado, de todo o ouro que era encontrado, tinha que pagar o 5º, que era um imposto cobrado pelo governo durante o Brasil colônia. Então, de todos eles, tinha que pagar mais um ainda. Recebeu esse nome porque correspondia a 20%, 1/5 do metal extraído, que era registrado pelas casas de fundição. Além disso, o governo português cobrava uma taxa anual de cada região aurífera que produzia ouro.
Quem não pagasse os tributos a tempo sofria a execução da derrama, que consistia em confiscar os bens das pessoas até que a quantia devida fosse quitada. Ou seja, eles pegavam, confiscava todo o bem, casa, ouro, e enquanto não pagasse, eles não devolviam, tá? Revoltado com isso, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes liderou um grupo para lutar contra essa cobrança. Porém, antes que a conspiração se transformasse em revolução, em 15 de março de 1789, o coronel Silveiro dos Reis, fazendeiro e minerador, introduzido, ou seja, ele foi colocado lá no movimento, denunciou a conspiração em troca do perdão das dívidas para com a coroa portuguesa. Então, ele dedurou Tiradentes sobre esse movimento. Em troca disso, o que acontecia? A coroa portuguesa perdoava a dívida dele, ele não teria mais dívida, tá? Tiradentes foi preso quando estava no Rio de Janeiro. Ele foi o único dos envolvidos no movimento a receber a pena de morte, já que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. Alguns dos inconfidentes foram punidos com um degredo, a expulsão do país. Mas Joaquim foi condenado à morte. Aos 45 anos, no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu as ruas do Rio de Janeiro, da cadeia até o local da sua execução, até o local da sua morte. Tiradentes foi enforcado no Lago da Lampadosa, no Rio de Janeiro, e esquartejado, ou seja, ele foi enforcado e depois de enforcado, tá? Ele foi arrancado as partes do corpo dele, braço, perna, ele foi esquartejado, com partes do seu corpo sendo expostas em vias públicas, para que os súditos da coroa se sentissem repreendidos. A cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca em praça pública na Vila Rica. O restante do corpo foi espalhado em uma via que ligava o estado de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Tiradentes ainda teve parte de seus bens confiscado, sua casa invadida e terras queimadas. O feriado, em sua homenagem, só foi promulgado em 9 de dezembro de 1965, durante a primeira fase do regime militar. Desde então, a data de sua morte virou folga em todo o território nacional, ou seja, virou feriado, não trabalhamos. Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Foi Tiradentes que disse essa frase. Então vejam, agora que conhecemos um pouquinho mais sobre a história de Tiradentes, né? E hoje já não se faz mais isso, deixando bem claro, né? Que nenhum governo faz isso de enforcar, né? E esquartejar e colocar as partes do corpo expostas, tá? Isso é contra as leis, tá bom? Vamos à parte mais importante, né? Que seria o quê? Aqui, ó. Qual o nome de Tiradentes? Então, era para ser colocado no caderno. Então, vocês vão fazer o cabeçalho,
nome da professora, história, colocar, né? Qual é a matéria. Ele está no guia de orientação na página 4. Responda qual o nome de Tiradentes. Então, olha o nome completo dele aqui, ó. Joaquim José da Silva Xavier, certo? Então, esse era o nome completo dele, Joaquim José da Silva Xavier. Por que ele tinha esse apelido? Porque sua profissão era dentista. Aqui não está falando, né? Mas nessa aqui, além, ó, sua profissão era dentista. Só que além dessa profissão, ele também era militar, foi tropeiro, minerador, comerciante e dedicou às práticas farmacêuticas também. E ao exercício da profissão de dentista, tá bom? Que deu o apelido de Tiradentes, certo? Então, porque a sua profissão era dentista, além de outras, né? Como ele morreu? Então, Tiradentes, ele morreu enforcado no dia 21 de abril de 1792. Olha lá. Então, aqui, ó, aos 45 anos, no dia 21 de abril, Tiradentes foi enforcado, tá? Naquela época existia, né, o enforcamento. Então, essas foram as perguntinhas, né, para responder. Lembrando que, então, amanhã, dia 21 de abril, é feriado nacional. Então, que dia que é amanhã? Dia de Tiradentes. Ele foi o Mártir da Inconfidência Mineira, porque ele lutou para que o Brasil, foi um dos primeiros a lutar pelo Brasil, de separar, né, a colônia portuguesa do Brasil, né, Portugal do Brasil, certo? Espero que tenham gostado. Então, essas foram as atividades de hoje, as perguntinhas sobre Tiradentes. Espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.